Antes de mais nada, vocês perceberam uma certa movimentação de um cara que chegou aqui na frente, percebeu que estava muito bem vestido para a ocasião, né? Foi lá e trocou de roupa, né? Eu acho que Deus hoje vai enviar o seu milagre. Meu Deus, você crê nisso? Crê que Deus tem milagre para você hoje, filho? Crê? Então se coloque em pé no nome de Jesus aqui e com uma salva de palmas a Deus, quero receber esse meu amigo. Raíque Carmelo, o nome profético. Meu irmão, o irmão dele, como é que é o nome do teu irmão? O mais velho, Rafael. Não, mas todos têm Carmelo no nome, né? Monte Carmelo. Monte Carmelo. É o sobrenome da minha família. Fogo vai cair hoje aqui. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Que noite extraordinária. Sempre é uma alegria imensa poder estar nesta linda igreja. Me sinto muito honrado por Deus, por ter o privilégio de conhecer pessoas tão especiais como vocês. E quero aproveitar o ensejo para expressar a minha gratidão e torná-la pública pela vida do líder sênior desta igreja, pastor Lucas Torres, que é o nosso Brad Pitt de Chapecó. Que pastor bonito. E eu estou falando isso do fundo do meu coração, né? Você sabe que eu te amo muito. Você é um amigo que Deus me deu. Existem pessoas que no primeiro encontro existe aquela conexão diferente. E aconteceu muito isso com a minha vida, com o pastor Lucas, com o pastor Daniel, com a pastora Gabi, com toda a família. Muito obrigado por vocês serem quem vocês são. E parabéns por toda a entrega, pelo altruísmo que vocês carregam. Meu desejo é que os céus permaneçam abertos sobre a vida de vocês. Prazer em rever amigos como o João, a Cléo. Passamos alguns dias de férias juntos, né? Passeando. É uma honra revê-los. Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, é culto da família, domingo, mas vocês ainda estão na conferência de jovens, né? Não, eu não perguntei ironicamente, não, é sério. Vocês estão na conferência ainda, né? E o tema da conferência é Next Level, próximo nível, ou próxima fase, próximo estágio. Então eu quero trazer uma palavra que faz sentido para o propósito desse evento. Jeremias capítulo 18. Prazer em rever essa banda que eu amo muito. Cadê o Mateus? Tá lá? Fala para ele que Deus quer falar com ele pela palavra, tá? Brincadeira. Mateus Brito, tá? Não, mas ele vai melhorar. Fala que eu mandei um abraço e que já já ele vai cantar mais uns 10 hinos aqui. Jeremias capítulo 18. Eu gosto muito de social, porque eu nasci na Assembleia de Deus, né? Eu gosto muito. Só que hoje eu me senti o único velho aqui na igreja. Quando eu estava em São Paulo, eu liguei para o pastor Lucas e falei, como você vai para o culto hoje? Aí ele falou, vou normal, né? Aí eu cheguei aqui, eu falei, é culto de domingo, então acho que eu vou mais tradicional. Vai ter pessoas lá que vão estar mais tradicionais também. Eu cheguei aqui só eu de blazer. O anjo falou, vai trocar de roupa. Jeremias capítulo 18. Quem encontrou, por favor, confirma com um amém. Está assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer dele
outro vaso conforme o que pareceu bem a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: acaso não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui é o suficiente. Tecladista, como você se chama mesmo? Felipe, prazer em revê-los. Felipe, eu sou muito sentimental. Se você tocar piano, eu vou chorar. Eu sou muito melancólico. Consegue pôr um pad aí? Tipo uma coisa de church mesmo? Sabe, esses louvores worship? O carpinteiro, isso, sabe? Começo baixinho, você arrepiar, aí você... Vou te dar uma boa oferta depois do culto, fechou? O profeta Jeremias, ele exerceu o ministério dele em um tempo muito difícil. A casa de Israel vivia uma dubiedade, uma crise de identidade. Resumindo a introdução para vocês, Jeremias foi um dos profetas que Deus usou para profetizar ou para prever para a casa de Israel o mal que aconteceria, pastor Daniel, se eles não voltassem, João, para os princípios de Deus. Então Jeremias foi uma voz profética de alerta, pastor Lucas, de alerta. Só que naquela época em que Deus usava Jeremias como uma palavra de confronto para a casa de Israel, existiam, Cléo, falsos profetas que profetizavam tudo ao contrário do que Jeremias estava profetizando. A palavra de Jeremias era a seguinte: como você se chama? Flávio. Simplificando, a palavra de Jeremias para Israel era a seguinte: Israel, Deus não está se agradando da conduta de vocês. Vocês abandonaram os preceitos de Deus. Vocês viraram as costas para o Deus que tirou vocês do Egito. Voltem apressadamente para Deus. Porque se vocês não se arrependerem, Deus vai permitir que um mal sobrevenha sobre nós. Contrapartida, pastor Lucas, existiam profetas que falavam o seguinte: gente, fiquem tranquilos, Deus é amor. Tudo isso que Jeremias está falando não é de Deus. Como um Deus que ama tanto a gente vai permitir que um mal nos sobrevenha? Então, Israel agora tem dois tipos de mensagens, pastor Lucas. Uma mensagem de confronto, para gerar arrependimento, que era a mensagem de Jeremias, e a mensagem, Mateus, está melhor? E a mensagem, vai melhorar. E a mensagem dos falsos profetas, que amassageavam o ego do povo. Entre uma mensagem positiva e uma mensagem de confronto, humanamente falando, é melhor você pegar a mensagem positiva. Foi o que Israel fez na ocasião, pastor Daniel. Viraram as costas para o profeta Jeremias, não deram ouvidos para as profecias dele, ao ponto de Jeremias ficar tão mal como profeta, que uma hora ele falou assim: eu não vou mais falar no nome do Senhor, porque as minhas palavras, diante desse povo, elas são como uma vergonha, porque eu falo, e o povo não ouve. Então eu não vou mais profetizar em nome do Senhor. Eles estão ouvindo os falsos profetas. Para vocês terem ideia de como Jeremias foi rejeitado, ministerialmente falando. Consequência, o povo não se arrependeu. Deus permitiu que o mal que Jeremias havia alertado que viria, viesse sobre a casa de Israel. Que mal foi esse, pastor Raik? Um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, decidiu invadir Jerusalém, sitiar Jerusalém. Eu não vou conseguir explicar nos detalhes, porque isso aqui não é aula teológica,
Mas Nabucodonosor, ele invadiu 3 vezes Jerusalém. Nessas 3 vezes, ele fez algumas coisas, como por exemplo, Felipe, lembra os muros que cercavam Jerusalém? Naquela época, uma cidade, obrigatoriamente, João, ela tinha que ser cercada por muros. Porque o que protegia uma nação, um povo, eram as muralhas. Por isso que Jericó tinha grandes muralhas, porque era proteção, Mateus. Então, uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Israel tinha muros. Só que quando Nabucodonosor foi para Jerusalém, João, ele derrubou, destruiu os muros. Ou seja, Israel, Cléo, perdeu a proteção e se tornou vulnerável. O inimigo agora acessava o território, pastora Gabi, a hora que ele quisesse, porque Israel se tornou vulnerável, perdeu os muros. Uma outra coisa que aconteceu nesse período de invasão, de exílio, esse rei babilônico chamado Nabucodonosor, ele literalmente destruiu um dos maiores orgulhos do judeu, que era o templo de Salomão, que foi um sonho do rei Davi. Ele acabou com o templo de Salomão. E uma das coisas mais prejudiciais foi o sumiço da arca de Deus, da arca da aliança, que era aquela caixa de madeira de acácia, que ficava no lugar santíssimo do tabernáculo. Depois, pastor Lucas, isso aqui é muito interessante, pastor Daniel. Depois da invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, essa arca da aliança, essa arca do concerto, some da Bíblia. Você nunca mais vai ouvir falando da arca da aliança depois que Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Pastor Raik, que é essa caixa? O que é essa arca? É o símbolo máximo da presença de Deus na Bíblia. Então, aonde a arca estava era um sinônimo de que Deus estava. Então, representa a presença de Deus. Então, olha o que Israel perdeu. Proteção, prazer de adorar. O templo de Salomão era o que dava alegria para que eles adorassem. Por isso que quando, Mateus, eles estavam exilados, os babilônicos pediam para os judeus exilados: cantem para nós, canta um hino de Sião para nós. E eles falaram o seguinte: como nós vamos entoar o cântico do Senhor em uma terra estranha? Eles perderam o prazer de louvar a Deus, pastor Lucas. Então Israel perdeu proteção, adoração e a presença de Deus. Um momento literalmente de caos, né? No meio de tudo isso que eu estou falando para vocês, o profeta Ezequiel estava nas margens do rio Quebar, recebendo aquelas visões como a do Vale dos Ossos Sequíssimos. Daniel estava estrategicamente dentro da Babilônia, ocupando um lugar também elevado. Enfim, Jeremias foi o único profeta, João, e eu começo a pregação, que permaneceu em Jerusalém, pastor Daniel, no meio desse caos. Por isso que ele foi o único profeta que escreveu um livro de lamentações. Porque imagine, pastor Lucas, ele andando em Jerusalém, vendo tudo devastado. Falando isso, nós vamos estar lá em Jerusalém agora, né? Agora em março. Quem vai para Jerusalém aqui? Então vocês vão ouvir, ou vocês vão perceber lá isso que eu estou pregando aqui hoje. Porque foi um acontecimento histórico para os judeus. Então imagine, Jeremias andando, João, e vendo tudo devastado. O templo destruído, a arca desaparecida, Felipe. Os muros caídos, as portas queimadas. E Jeremias começa a expressar a sua indignação. Ele vai se lamentando, porque os anciões não têm mais prazer, os sacerdotes não estão mais de pé, os levitas não cantam mais. Foi quando Deus chamou o profeta para um diálogo, no capítulo 18. Deus vai tratar exatamente disso tudo que eu estou falando para vocês, no capítulo 18, com o profeta Jeremias, usando uma linguagem figurativa. Existem algumas figuras que Deus usou aqui, como, por exemplo, a figura de um oleiro, que representa o próprio Deus, e a figura de um vaso de barro que estava sendo trabalhado, Cléo, que representa a casa de Israel. E aí, eu vou começar a pregação agora, né, já introduzi para vocês entenderem do que se trata o texto na sua literalidade. Então, esse texto, quando você vê um oleiro trabalhando sobre um vaso que se quebra, representa os judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Então Deus aqui está falando com Jeremias:
de um problema, que haverá uma solução, que haverá uma restauração. Eu quero chamar o pastor Lucas para me ajudar a pregar. Olha, essa é você. Não, tem que ser mais empolgado que você. Hã? Não, vamos lá. Adeus. Essa- Já aplaude aí, gente, o Senhor Jesus. Agora eu tô feliz. É Ó, pra Jesus, é pra Jesus. No meio desse caos todo, olha o que acontece. Lê, por favor, o versículo 1 do capítulo 18, pastor. Pode ler no iPad ali, fica melhor para ti. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Peraí. Ó, essa não tem no Google, hein, meu? Isso aqui não é palavra copiada de internet, não. É palavra revelada. Aí, ó. Se eles não pegar, é que tão mal. Vou lá. Porque isso aqui não é para boiando no culto. Eu estou começando tão devagarzinho, porque tem gente que, depois do culto, você pergunta qual foi a parte que Deus mais falou com você. Aí ela fala, foi bênção. Porque ela não entende nada. Então, estou começando bem devagar, para depois não ter, né, essa desculpa. Excelente professor, inclusive. Não, vamos lá. Lê de novo o versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Felipe, se liga nisso. Quem está falando com Jeremias? O Senhor. O Senhor. O pastor é inteligente, você viu? Quem? O Senhor. O Senhor. Leu 2. Vamos ver o que Deus falou, João. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha isso que tremendo, gente. A palavra de Deus vem para o profeta com uma direção. Qual foi a direção? Levanta-te. E desce à casa do oleiro. Para quê? Ó, tá aí, ó. Depois da vírgula. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, Cléo, o único objetivo pelo qual Deus incentivou João, o profeta, visitar a olaria, era para que lá, pastora Gabi, Deus fizesse Jeremias ouvir as palavras dele. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Está tudo aqui, ó, Mateus. Pastor Daniel. Agora, eu amo os detalhes da Bíblia. Ninguém sabe aonde Jeremias estava quando Deus mandou ele ir para a olaria. Ninguém sabe se ele estava na casa dele, ninguém sabe se ele estava na casa de um amigo. Ninguém sabe. Só que dá para perceber que ele não estava na olaria. Correto. Então, Deus está mandando ele ir para a olaria para quê? Para que Deus falasse, para que ele escutasse as palavras do Senhor. Mas peraí, lê um de novo. Se ele não pegar, pastor Daniel, eu vou para o aeroporto. Lê um de novo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Peraí, quem está falando com Jeremias no versículo 1? O Senhor. Essa que é a pergunta que eu me fiz. Se Deus já estava falando com ele onde ele estava, João, por que Deus está mandando ele para a olaria para falar lá? Se aonde ele já estava, Deus já estava falando. Eu amo funcionar. Vocês pegaram? Gente, vamos. Se Deus está falando com ele no versículo 1, para que Deus está mandando ele ir para a olaria, para falar com ele lá, se aonde ele já estava, ele já ouvia Deus? Só entre nós dois. Isso não tem no Google. O nível de revelação que Jeremias tem no versículo 1 é 1. Só que Deus está convidando Jeremias para o next level. Outro nível. Pegou, pastor Daniel? Ó, o pastor pegou ali. Como o senhor se chama, pastor? Pastor Eliseu? O nome de profeta Nome mesmo. de profeta. Pastor Eliseu, entre nós dois. Carmelo. Está em casa. O nível de revelação que Jeremias tem no versículo 1 é 1. Só que aí Deus está falando, Jeremias, eu tenho um next level, um próximo nível. Só que para você acessar esse próximo nível de revelação, eu quero que você se levante, se disponha para um nível de revelação diferente ser acessado. O nível de entrega Tem que ser maior. Muito maior. Engraçado na Bíblia é que se você for ver quando Deus chama Josué e Maria, logo depois que José aceita a gravidez de Maria, você vai ver mais de 5 vezes a seguinte ordem de Deus a José: disponha-te, 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 disponha-te. Deus nunca vai chamar alguém que não consiga dispor-se da sua vida para colocar a vida dele em primeiro lugar. Então, uma coisa que Jeremias pode estar, você está vendo todo esse cenário,
Eu sei que o seu coração está amarrado a essa desgraça, mas dispõe-te, separa um lugar para começar a ouvir as minhas palavras. Tem gente aqui querendo acessar um novo nível de revelação, aplicando a mesma disposição. Você nunca vai acessar um novo nível de revelação em Deus se você não mudar o seu nível de disposição. Para um novo nível de revelação, pastor Daniel, ser acessado, eu preciso trocar o meu nível de entrega. Se ele não pegar, a gente pula. Aonde Jeremias está no versículo 1, ele já está ouvindo Deus? Já está ouvindo Deus. É muita gente aqui que já ouve Deus. Eu não estou aqui falando que você não ouve Deus. Você já ouve. A palavra de Deus já te alcança. Só que a pergunta que Deus está fazendo para nós é essa. Você está contente com esse nível? Ou você está querendo o next level? Eu estou sentindo, pastor. Eu estou sentindo que nessa noite Deus está convidando pessoas aqui a saírem do comodismo espiritual. Tem gente aqui que estão acomodadas espiritualmente e não estão conseguindo acessar um nível diferente em Deus por causa da acomodação espiritual. Todo domingo eu estou na igreja. Deus está falando, eu tenho um novo nível. Só que se você vir para a igreja só de domingo, você não vai conseguir acessar esse novo nível. Então troca o nível de entrega, que Deus vai trocar o nível da revelação. Alguém entende o que eu estou falando? Isso é, tem gente anotando, isso é muito poderoso. Um dia eu ouvi uma frase que eu gravei, e eu quero que você ouça isso. Toma muito cuidado com o seu sucesso atual. Porque se você não tomar cuidado com o seu sucesso atual, ele pode se tornar o maior inimigo do seu sucesso futuro. Pastor, eu já sou crente, eu já ouço Deus, eu já tenho sucesso espiritual, ok. Mas você não pode se acomodar, senão você vai ficar estagnado espiritualmente. Deus tem coisas novas para te revelar. Tem gente que pegou, vou repetir, Deus tem coisas extraordinárias para te revelar. Coisas incríveis para te revelar. Pastor, eu estou sentindo muito Deus nessa palavra. Você pode falar para no mínimo 2 pessoas, se prepare para acessar um novo nível de revelação. Você está dizendo então que Deus vai mudar companhias e ambientes de algumas pessoas, se elas quiserem, para que possa levar elas a um outro nível? Quando eu troco de geografia, Deus troca a revelação. Então José, se ele só tivesse o sonho, mas se ele não tivesse descido até a cisterna, ele jamais teria sido governador do Egito? Uau, vai. Hã? Davi, se jamais tivesse sido perseguido por Saul, jamais teria se tornado o grande rei Davi? Sadraque, Mesaque e Abidnego, se não tivessem sido injustamente acusados e jogados dentro da fornalha, jamais teriam sido quem de fato foram? Então quer dizer então que quando eu me disponibilizo para Deus, mesmo contra tudo e contra todos, as adversidades vão cair na minha vida, mas significa que neste novo ambiente, algo está prestes a acontecer da parte de Deus? É possível então que Deus, ao mesmo tempo que Ele mande que a gente continue, Ele mesmo para, dependendo das nossas situações, das nossas atitudes? Por exemplo, quando Abraão estava caminhando com Ló, sem precisar caminhar com Ló, a Bíblia diz que os dois começaram a ter confusão, ou seja, o ambiente estava errado. Deus ia falar, eu falei, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Às vezes tem algumas pessoas que tem que estar lá e você aqui. Quando Abraão se separa de Ló e Ló vai para lá e Abraão fica aqui, a Bíblia diz que Deus volta a falar com Abraão. Porque tem companhias que me impedem de eu disponibilizar o meu tempo para Deus.
Mas aí o senhor foi nessa e prega no outro domingo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Olhando pra mim, assim. Porque eu estou aqui admirando. Uau, ele é tá. inteligente. Obrigado. Sempre te admirei. Também. Isso aqui é muito interessante, gente. Um detalhe, daria para a gente acabar o culto aqui. Não, é sério mesmo, porque olha que tremendo isso, cara. Ó, a palavra do Senhor vem a Jeremias, ele já ouve Deus. Aí Deus fala assim, Jeremias, esse nível que você está não é o bastante. Troca de geografia, se disponha de uma maneira diferente, se levante, visite a olaria, porque lá eu vou fazer você acessar um nível de revelação que você nunca acessou. Aí vamos lá, pastor. Lê o versículo 3. Ó. No 1 e no 2, quem fala é Deus. Agora quem vai começar a falar é o profeta. E descia a casa do oleiro. Espera aí, o que Jeremias fez? Desceu a casa do oleiro. Ele acatou imediatamente a ordem de Deus. Foi aonde Deus mandou ele ir. Lembra, pastor Daniel? Que lá na olaria, Deus iria fazê-lo ouvir as suas palavras. Então, nos detalhes aqui Deus vai falar. Dá para o senhor fazer uma pregação aqui, quer ver? Não, é sério, olha a primeira coisa que ele viu. Não, vê aí. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quem estava fazendo a obra sobre as rodas? O oleiro. Hã? O oleiro. Peraí, Jeremias falou, quando eu cheguei, o oleiro começou a fazer a obra? Não. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Peraí, então o oleiro não começou a trabalhar depois que Jeremias chegou? Não. Eu já estava trabalhando. Pegou? Peguei. Pegou mesmo? Peguei. Jeremias só vai perceber que o oleiro estava trabalhando quando ele chega. Porque antes de chegar ele não estava vendo. Só que o fato de Jeremias não estar visualizando... Não significa que o oleiro não está trabalhando. Uau, você é muito inteligente, cara. Bate aqui, pastor. Olha aí, João. Vocês não ouviram? Vocês não ouviram? Vocês não ouviram? É Deus falando. É Deus falando. Jeremias. Você estava vendo os muros caídos? As portas queimadas? O templo destruído? A arca desaparecida? Só estava vendo o caos. Por isso estava se lamentando. Mas perceba na olaria que o oleiro não está parado. Eu estou trabalhando. Sem vocês verem, eu estou trabalhando. Além do caos. Tem gente aqui, Mateus, tem gente aqui que só está vendo caos. Tem gente que só está vendo destruição. Pastor Daniel, tem gente aqui que não está conseguindo ver nada positivo na vida acontecendo. Eu venho para o culto, eu oferto, eu dizimo, mas, pastor, não estou vendo Deus fazer nada. O fato de você não estar vendo não significa que Ele esteja parado. Deus está trabalhando sem você ver. Deus está trabalhando além da sua capacidade visual. Se você tivesse noção do que Deus está fazendo, sem o seu conhecimento, você já estaria preparando o culto de ação de graças. Dá para fazer outra pregação aqui. Eu falei para você, você viu? O oleiro não estava parado não, cara. Essa pregação aqui é minha, desde 2015. É? Você deve ter ouvido, né? Preguei em 2015 essa mensagem aqui. Você já me acompanhava no YouTube? Lê aí, continua lendo, continua. É? Vai ler. Não, vai lá, depois deixa o povo achar. A gente que está sério, vai aí. ler. Vai me desconcentrar, depois não volto mais. Que é o 4? É, aí é qual, tá vendo? Pulou só umas partes, mas tá indo bem. Não, ó. Lê o 4, vamos ver mais alguma coisa aí, vai. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Peraí. Outro detalhe. Mateus, dá para você fazer uma música aqui. Não, eu estou falando sério. Vê se o oleiro quebrou o vaso ou se o vaso se quebrou. Quebrou-se na mão do oleiro. Peraí. Então não é a mão que quebra. Não, é o vaso. Por que eu ouço todo mundo falando que o oleiro quebrou o vaso? Tem alguém que não leu direito esse texto aqui. Você viu ele lendo ali para falar?
A gente tá rindo Interpretação. porque é onde o Espírito habita a liberdade. Por isso que a gente está com essa alegria contagiante. Mas é sério, a gente está aqui descontraindo, mas é muito sério o que eu estou falando. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Eu cresci no meio pentecostal e ainda sou pentecostal. E eu percebo que no meio pentecostal as pessoas não chamam pessoas de pessoas. Elas falam, ô vaso. Né? Alguém já te chamou de vaso? Ô vaso. Né? Quem já tem o pé na Assembleia de Deus aí? Então você sabe do que eu estou falando. Ô vaso. Eles chamam de vasos. Tá filmando, viu, vai? Tem tanta coisa para recortar. Então, esse vaso aqui representa as nossas vidas, Mateus. Eu sempre ouvi pessoas falando assim, vigia vaso, senão Deus vai te quebrar. Pastor Daniel, por que as pessoas têm essa ideia de que Deus vai quebrar o vaso? Porque nós crescemos ouvindo pregações assim, Felipe. O oleiro quebrou o vaso. Agora, com muita educação, não estou aqui sendo arrogante. Eu quero que qualquer teólogo me prove aqui que foi o oleiro que quebrou o vaso. Aqui não tem oleiro quebrando o vaso. É só você usar a lógica. Imagine um oleiro que está trabalhando ali, ó, dedicando tempo, esforço, em uma obra. Você acha que ele tem prazer em desmanchar, em quebrar a obra que ele mesmo está fazendo? Não. Você acha que esse oleiro queria ver esse vaso quebrado? Jamais. Pastor Raik, o que isso significa? Vou ser muito objetivo. Deus não tinha o desejo, Deus não queria que Israel se quebrasse. Deus não queria ver o povo dele quebrado. E eu estou te provando, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o próprio vaso que se quebrou. Sabe uma coisa, Eu não vou ir nessa parte porque é muito pesada. E é sério, o senhor que é o pastor aqui. Tá bom. Não, mas você já conseguiu... Mas é interessante, porque tem um povo lá na galeria, se eles pularem alguém, que você tem a mania de eu pulo aí, né? Se alguém deles pularem de lá de cima e cair aqui embaixo... Vão se quebrar. É que ninguém vai subir. Só se morrer aí, vai pro céu. Mas se pularem, a lei da gravidade... Você está filósofo hoje, cara. Lei da gravidade. Vamos, vai. Preceitou que o cara vai ter que ir para baixo. Ou seja, ninguém quebra um princípio. Nós somos quebrados pelo princípio. Você se quebra ao não cumprir o princípio. Quem cumpre princípio vive promessas. Nós temos um oleiro que é o próprio Deus trabalhando com o princípio. Ele está dizendo como você tem que ir, ele está dizendo por onde deve andar e como deve ser. O princípio, ele está aqui, a lei da gravidade. Você se quebra ao ferir o princípio. Tem gente aqui querendo culpar a Deus pelas escolhas erradas. Por isso que eu falei que o senhor tem que ir nessa área, porque isso aqui é mais palavra pastoral. Vou me chamar de você, tá? Tá. É pelo respeito. Você é mais velho que eu. Aí você me pegou, é verdade. Me chama de senhor, então. Brincadeira. Aqui. Pastor Lucas, tá difícil pregar sério com você. É complicado. O que eu ia falar? Peraí. Sei lá no minuto 26, mais ou menos. Agora. Que eu termine? Então aqui não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não. Foi o próprio vaso que se quebrou. Resumindo, na maioria das vezes não é Deus que quebra vaso. É o próprio vaso que se quebra. Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios delitos e pecados? Muitas coisas se quebraram na sua vida por causa de decisões erradas que você tomou. Uma decisão errada pode gerar um dano. Ir aonde não é para ir, se relacionar com quem não é para se relacionar, fechar negócio com quem não é para fechar, fazer aliança com quem não é para fazer. Vou ir até além, namorar com quem não é para namorar, casar com quem não é para casar. Aí depois se quebra, e aí quer colocar a culpa em Deus. Deus não me ama. Por que Deus
fez isso comigo. Foi você que foi lá e se enfiou no rolo. Mas aí o senhor prega aí, tipo, né? Porque esse aqui é muito forte. Eu estou lembrando aqui, porque as pessoas, todo extremo é perigoso. Fala isso para quem está do seu lado. Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. A gente está caminhando para o fim, tá, gente? As pessoas, eu tenho muito medo de igrejas que são muito naturais. Eu tenho muito medo de pastores que são muito naturais. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4. Eu tenho medo. Porque às vezes o cara está no extremo da naturalidade. O cara não é espiritual em nada. E é muito perigoso um líder totalmente natural. E também eu tenho medo de pessoas que são extremistas no mundo espiritual. Porque tem gente que tudo vê demônio. Tem gente que tem alguns cultos que eu frequento que eu tenho até medo. Quando a pessoa vem, eu falo, meu Deus. Não, é sério. É sério. Né? Às vezes a gente fala amém, assim, para a pessoa não ficar triste. Mas você sabe que ali é loucura. É extremo. Por exemplo, o pneu fura. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu quero dar um testemunho. Aí o pastor não sabe, deixa. Eu estava vindo para a conferência Next Level, meu pneu furou, o diabo não queria que eu chegasse. Mas Deus é tão fiel, olha o testemunho, Deus é tão fiel que na rua tinha um borracheiro. Tipo assim, no pneu furado a pessoa vê o diabo, no borracheiro ela vê Deus. Quando você para ver, pegou, pastor Daniel? Às vezes o pneu não fura por causa do diabo não, é porque está careca. Ou deu a infelicidade de encontrar um prego na rua. E o borracheiro não está ali porque Deus colocou ele lá. Ele está lá porque ele quer ganhar o dinheiro dele, consertando pneus. Então vocês estão conseguindo entender que nem tudo é espiritual? Quem entende isso? Amém. Não paga a conta de luz. Aí corta. Aí o diabo não pagou a conta. Eu lembrando de uma história, Mateus. Uma família cristã, a filha sempre queria ir para a balada. Só que a família cristã, a menina pulava toda noite a janela para ir para a balada. Vem deslizando, vem. Ô, praga, né? Não, o negócio viralizou, né? Quem não tem Instagram que atire a primeira pedra aí agora. Ela sempre queria ir para o deslizando, vem. E aí, Aleluia. a esposa, né, mãe da jovem, percebeu que ela estava pulando a janela e chamou o marido e falou, amor, chama o pastor para fazer campanha aqui em casa, porque nossa filha vai deslizar. Está indo para a balada, o diabo está destruindo a nossa família, o diabo está tirando a nossa filha da nossa casa. Aí o pai já sabia, Felipe. Mateus, a mãe falou para o pai, o diabo está tirando a nossa filha de casa. Pai águia, a menina foi pular a janela. Chuta quem estava na janela esperando a menina. O papi. O pai? O diabo. Fazendo assim, ó. Hoje você não vai pular, porque você está pulando toda noite. Se sua mãe está falando para seu pai que sou eu que estou te tirando. Tem um cara que diz que de tanto que o diabo se levanta, não vai ter cadeira no inferno, né? É claro que é uma história, tá? Não é real, né? Mas você está entendendo? Não era o diabo que estava tirando. Sério? Achei que era verdade. Não, porque senão tem gente tão espiritual que vai precisar com testemunha, vai contar, o diabo estava lá. Não, é só para você, não era o diabo que estava tirando ela da casa dela, era ela que estava indo pro deslizando. Vem. Então, vocês estão pegando, né? Aqui não é o oleiro que quebra vaso, é o vaso que se quebra. Aí, pastor Daniel, tudo tem um porquê, nada está na Bíblia por um acaso. Aí eu fui estudar por que esse vaso se quebrou, Mateus. Peguei os textos originais e comecei a fazer uma exegese. Coloca o pessoal, por favor, do telão, e a gente vai acabar. Coloca Jeremias 13:7. No hebraico, a mesma expressão para falar do vaso quebrado é a mesma para falar desse acontecimento aqui, ó. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido. E para nada prestava. Pastor, isso aqui é tremendo, sério, isso aqui é extraordinário. A expressão hebraica para falar do vaso quebrado, Mateus, é a mesma usada para falar do cinto apodrecido. Esse cinto apodrecido foi um cinto que Deus mandou Jeremias esconder na fenda, perto do rio Eufrates. Depois de muito tempo, pastor Daniel, Deus mandou o profeta ir lá pegar o cinto. Quando ele pegou o cinto, estava podre. Aí Deus falou, é isso que eu vou fazer com o orgulho de Israel. No hebraico,
A expressão para falar do vaso quebrado é a mesma para falar do cinto podre. Uau. Sabe por quê que o vaso se quebrou? Estava podre, apodreceu. Você pegou. Peguei. A matéria, que era o barro, a argila, estava apodrecida. No original hebraico, o vaso se quebra porque a matéria, a argila, estava apodrecida. A pergunta é essa: se ele não pegar, eu não volto nem para a conferência, hein, cara? Quem escolhe? O barro escolhe para a roda ou é o oleiro que escolhe o barro que vai para a roda? O oleiro. Hã? O oleiro. Então quem escolheu esse barro? O oleiro. O oleiro não sabia que esse barro estava apodrecido? Sabia. E por que ele não escolheu um barro que não comprometesse o resultado final? Porque se ele tivesse pegado um barro perfeito, o resultado final, se ele não pegar é que está mal, Mateus, o resultado final não seria comprometido. Sabe por que esse oleiro não pegou um barro perfeito? Deus não joga fora o pavio que fumega. Porque se ele pegasse um barro perfeito, no final, todo mundo ia pensar, deu certo por causa da qualidade do barro. Aí, ó. Pegou, João? Pegou, Cleão? Aí o oleiro, podendo pegar, até o fotógrafo prestando atenção. Olha, É um milagre. como você se chama, fotógrafo? Sérgio, entre nós, que legal, o fotógrafo para prestar atenção que Deus está na casa. raro, Olha. né? Sérgio, o oleiro podendo pegar um barro perfeito, que não comprometesse o resultado, ele olhou e disse assim, se eu usar esse, no final todo mundo vai falar que deu certo por causa da qualidade dele. Aí ele viu o apodrecido, Sérgio, e falou, gostei de você. Porque ninguém acredita que um barro podre, no final pode dar certo. Olha lá, já pegaram. Aí o oleiro pegou um barro podre, para que no final, todo mundo entendesse. Não deu certo por causa da qualidade do barro. Mas deu certo porque foi o oleiro que trabalhou sobre ele. Aleluia! Glória a Deus. Deus poderia ter escolhido alguém muito melhor do que você. Deus poderia ter escolhido alguém muito mais forte do que você. Deus poderia ter escolhido alguém muito mais qualificado que você. Mas quando Deus te viu muito louco lá fora, quando Deus te viu muito louca lá fora, quando Deus olhou para aquela balada, quando Deus olhou para aquela boate, quando Deus olhou para aquele meio que você vivia, Ele te viu cheio de imperfeições, cheia de fragilidades. Aí Ele disse, aí está a oportunidade de eu manifestar a minha glória e revelar quem eu sou. Nós somos o barro apodrecido. É verdade. Espera aí, eu vou provar que nós somos o barro apodrecido. Olha aqui para mim. Como você se chama? Jonathan. Quem diria, Cléo, quem diria, João, que num feriado prolongado de carnaval, você estaria sentadinho na igreja ouvindo a palavra? Você está parecendo um anjo hoje. É que eu estou vendo você quietinho, só falta a auréola. Quem diria que num feriadão desse você estaria na igreja falando glória a Deus, aleluia. Hã? Quem te via falava assim, isso aí não tem jeito não. Essa aí não tem jeito não. Mas Deus olhou e disse, eu vou investir em quem ninguém quer investir. Aleluia. Aleluia. Hoje eu não vim pregar, pastor. Isso aqui é muito tremendo. Hoje eu não vim pregar para quem está bem. Hoje eu vim pregar para quem está no processo. Eu estou no processo. Eu vou repetir. João, essa palavra de hoje não é para quem está bem, Mateus. Hoje eu vim pregar para alguém que está se sentindo podre. Hoje eu vim pregar para alguém que está tendo dificuldade para lidar com a fragilidade da natureza humana. Hoje eu vim pregar para alguém que não está conseguindo ficar 100% de pé. Deus me trouxe para falar com você, que está enfrentando conflitos. Deus me trouxe hoje aqui para falar, eu não errei quando eu te escolhi. Eu não me equivoquei quando eu te escolhi.
Quando eu te escolhi, eu já conhecia as suas virtudes, mas eu também já conhecia as suas fraquezas. Mas eu decidi te escolher para você entender que não é sobre a sua força, mas é sobre o meu poder que vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu sou esse barro fraco. Nós somos esse barro fraco, pastor Daniel. Eu estou falando, Lipe, de uma natureza caída. Mateus, esse barro apodrecido revela a natureza adâmica. É Paulo falando. Eu queria ser 100% crente. Sabe quando Deus desce no culto? Que você começa a fazer promessas? Não vou mais entrar em site pornô. Não vou mais fazer sexo antes do casamento. Não vou mais roubar ninguém. Não vou mais mentir. Sabe quando Deus desce? E aí você olha para a sua natureza humana e você consegue ver aonde você está errando. E você começa a fazer promessas. Eu vou melhorar. Eu vou orar. Eu vou jejuar. E aí você acredita de fato que vai conseguir. Porque você está sentindo a presença de Deus e você sabe que nada do mundo pode te preencher. Só que qual é o dilema? É que quando você sai dessa atmosfera de glória, de poder, de unção, de palavra, a sua natureza grita lá fora. E aí Paulo falando, eu queria ser 100% crente. Eu queria acertar em tudo. Eu queria viver o mesmo nível que eu vivo na igreja, em todos os lugares. Mas eu sou podre. Porque o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu vejo, já estou fazendo. Como lidar com essa podridão? Hoje eu vim falar sobre isso, como lidar com essa natureza podre. Que nos entristece, que nos faz com que sentimos frustrados conosco mesmo. Como lidar com essa natureza? Primeiro caminho para você lidar com os conflitos é entender que não foi você que escolheu ser crente. Não foi você que escolheu a Ele. Foi Ele que escolheu você. Aí, tem dois tipos de podridão. Uma é que muitos estão aqui chorando, entendendo e se vendo porque sabe da sua podridão. A segunda podridão que tem, sabe qual é, pastor Daniel? A esposa do Ageu, já pode Aí? vir. Esposa do Felipe. Desculpa, esposa do A Felipe. segunda podridão é quando você escuta uma palavra como essa, Raik, A banda também. e acha que não é para você. Essa é a segunda podridão. Não tem É a como. podridão que te cega. Mas não tem Não, tô falando em como. podre, não é para mim, não é para você. Não tem como ninguém aqui falar essa palavra não é para mim. Porque todos nós carregamos essa natureza podre. Tem gente que está pensando talvez no pecado do outro, na vida do outro. Não, é você é podre. Eu sou podre. Para todos nós. Não tem um fator que te dá um certificado que você vai chegar no céu, ó, pode entrar aqui. Se não for o sangue de Cristo Jesus, todo mundo aqui é direto para o inferno. Está consumado, é o sangue de Cristo Jesus que te salva. Tem gente aqui que não está conseguindo lidar. Quando eu batizei, preste atenção, quando eu batizei, eu comprei um caderno, porque eu ouvi o pastor falando assim, que quando eu me batizasse, a minha vida ia começar do zero. Então, tipo assim, todos os meus pecados iam ser apagados e ia começar do zero. Aí eu comprei um caderno para anotar os pecados do dia, né? Não, mas não que eu já ia querer pecar. Tipo assim, errei, eu ia colocar lá agora no livro de Deus. Eu era tão inocente, gente. Olha, eu comprei um caderno para anotar. Tipo, agora no livro de Deus tem esse meu erro. É até sério. Aí, todo mundo que se batiza com essa ideia, né? Quando eu descer as águas, vai morrer o velho homem. Quando eu levantar, eu vou começar a viver para Jesus. Vai nascer um novo homem. Quem se batizou com essa expectativa? Quem se batizou com essa expectativa?
Então, quando a pessoa se batiza, ela acredita. O lobo que eu carrego vai ficar lá no rio, na lagoa, na piscina. E vai nascer um cordeiro. Qual que é o dilema? É que quando você levanta pensando que o lobo ficou lá na lagoa, lá no rio, você descobre com o passar do tempo que ele não ficou. Que ele ainda está em você. É a guerra da carne com o espírito. Tem gente aqui que não está conseguindo se perdoar. Tem gente aqui que não está conseguindo nem caminhar no cristianismo por causa... Tem gente que não está acreditando que é a igreja, que é o evangelho, que isso aqui seja para ele ou para ela. Pastor, eu até queria, mas eu não me encaixo na forma, eu não me encaixo no modelo. Eu não estou conseguindo mais ficar na igreja porque eu não estou me encaixando no padrão. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nenhum acerto que você possa conseguir que vai fazer Deus te amar mais. Como também não tem nenhum erro que você possa cometer que possa fazer Deus te amar menos. Deus te ama. E hoje eu não sei se vocês estão prestando atenção, estou pregando aqui já 45 minutos, e eu não falei nada da terra. Não falei de ouro, não falei de prata, não falei de nada daqui. Eu estou falando de um amor que é maior do que tudo. E se você se render a esse amor, você vai viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de contentamento. Alguém deseja se render a esse amor? Pastor, lê o 4 mais uma vez. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Espera aí, João, olha isso. Aqui dá para você fazer pregação, é sério. O vaso se quebra. Certo. Porque a matéria era? Podre. O oleiro quer um novo resultado. Certo. Correto? Correto. O mais óbvio não era o oleiro jogar fora esse barro podre e pegar um novo barro para ter um novo resultado? Com certeza. Mas ele está pegando uma nova matéria? Não. O que está escrito? Tornou a fazer dele, daquele podre. O quê? Tornou a fazer dele, daquele podre. Uau, fala de novo, pastor. Tornou a fazer dele, aquele podre, outro vaso. Sabe por que ele não jogou fora o barro, a matéria podre? Por quê? Porque nós não somos descartáveis para Deus.